Alegres na esperança, que estamos nós com o nosso programa diário, com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras e de verdade. É muito fácil as palavras. Eu sempre digo assim, as palavras o vento leva, os gestos permanecem para sempre. O que diz São João nesse texto que nós estamos ouvindo, 1 João capítulo 3, versículo 18, é que nós não devemos amar só com palavras. Quando nós falamos amar não só com palavras, isso vai nas várias áreas, dimensões. Por exemplo, no seu relacionamento diário, o que me adianta é palavras. O gesto fala muito mais forte. Veja mesmo na relação humana, na relação conjugal de todos os dias. O que me adianta fazer belas poesias se na prática isso não se concretiza? É melhor evitar as palavras e praticar o amor. Outro fato interessante que nós podemos falar nesse mesmo raciocínio é a própria questão da fé. A fé não é só palavras. A fé precisa ser vivida concretamente. O que adianta você ir na igreja, multiplicar as palavras, os seus louvores, reafirmar a sua fé com palavras, se na hora que você sai, onde está a prática da fé? É um exemplo concreto essa questão do espírito missionário. Eu falo que sou católico, eu falo que pertenço à minha igreja, eu falo que amo a minha igreja, mas eu não demonstro com gestos concretos de que amo a igreja, de que eu acredito nisso, mas com atitudes, com gestos concretos. O que as pessoas precisam, o que a igreja precisa, não é tanto de palavras. O que as pessoas precisam, e o que a igreja precisa, o que o Senhor precisa, é de atitudes. Palavras o vento leva. Vejam como é usado hoje os discursos bonitos, até mesmo essas questões na área política. Nós encontramos verdadeiros discursos, meu Deus do céu, belíssimos, bem elaborados por seus assessores, mas na prática não diz nada. Eu fico às vezes admirado como é que hoje alguém vai num tribunal, como é a questão, por exemplo, de nossos deputados federais, nesses escândalos que está acontecendo, foram lá, fizeram declarações contra a corrupção, contra não sei o quê, e depois de 3 dias depois, essas próprias pessoas estão envolvidas. Uma coisa é a palavra, outra coisa os atos. Não, meus caríssimos, a palavra deve ser acompanhada com os atos. Eu acho que em alguns momentos é preciso mesmo a gente até evitar as palavras e deixar os gestos falarem. Tem uma expressão que diz assim: os ignorantes estão sempre gritando. Os intelectuais médios, eles falam. O sábio fica sempre calado. Porque o sábio sabe que o mais importante não são as palavras. O mais importante são gestos. Se a gente falar nessa dimensão humana, que coisa bonita é, por exemplo, um casal de um que viajou ou que andou pela cidade, no final da tarde voltou, em vez de ficar fazendo discurso, trouxe pequenas coisas assim: olha, eu encontrei isso aqui e me lembrei de você. Gesto. Pode até ser que você chegue e diga grandes palavras, mas na prática. Então, meus caríssimos, viva no amor. Para viver no amor, não só são as palavras, mas são também os gestos. Então, 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos,
não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa te ajudar, possa te abençoar e possa também te fortalecer, que existe uma certa coerência, que existe a coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você diz, aquilo que você faz. Esses dias eu estava conversando com nossas lideranças, eu dizia, olha, vamos procurar ser coerentes com o nosso discurso e as nossas atitudes. Não mande e não peça a ninguém para fazer aquilo que você não faz. Aquilo que diz a palavra de Deus, colocam fardos pesados nas costas dos outros, são incapazes de levantar com um dedo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.